a gente agora vai caminhar para a terceira e última parte do nosso estudo da eletricidade. Vimos uns conceitos básicos de eletrostática, a partir do estudo do campo elétrico, do potencial elétrico e do trabalho elétrico. Depois nós vimos os conceitos básicos de eletrodinâmica, que vem do estudo da corrente elétrica, resistência elétrica e, na aula passada, o estudo dos circuitos elétricos. Hoje nós vamos caminhar agora para a parte final, para o terço final do conteúdo da eletricidade e do eletromagnetismo, unindo duas áreas importantes, a eletricidade e o magnetismo, gerando o conhecimento do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma ciência que nasceu unificada no final do século XIX, quando um dinamarquês chamado Hans Christian Ørsted, ele fez uma experiência de eletricidade e acabou descobrindo essa conexão com o magnetismo. Durante muito tempo, antes dele, a ciência da eletricidade e a ciência do magnetismo eram consideradas duas áreas distintas, separadas, sem nenhuma relação, como, por exemplo, a mecânica e a ondulatória, por exemplo, ou a mecânica e o estudo da ótica, por exemplo, estudo da luz. Certo? Você pode interpretar como sendo duas coisas separadas, que, no final, quando Ørsted fez a experiência em que ele descobriu essa conexão, tanto da eletricidade quanto do magnetismo, ele conseguiu unificar essas duas áreas numa só, que a gente chama hoje de eletromagnetismo. Então, áreas separadas dentro da física, em alguns momentos, acaba acontecendo por unificar-se, quando a gente encontra alguma conexão entre essas duas áreas. E o eletromagnetismo é uma dessas áreas que sofreu unificação. Tá? Aqui nessa primeira foto, eu mostro um exemplo de um fenômeno eletromagnético. Nós temos aqui o Sol, mostrando apenas um pedaço dele aqui, sofrendo uma grande explosão. Isso aqui é uma labareda solar, certo? Essa labareda, ela é formada em momentos em que a atividade solar fica mais intensa. A cada mais ou menos 11 anos, o Sol sofre esse tipo de aumento de atividade. E durante uma explosão solar dessa, ocorre a formação de manchas. Manchas solares surgem na superfície do Sol. Essa expansão gasosa que acontece aqui, na formação da labareda, faz com que a temperatura nessa região aqui sofra uma queda. O gás expande, cai a pressão, o resultado é uma queda de temperatura ali. Essa pequena queda de temperatura que sofre nessa região forma uma mancha mais escura. A gente chama essas regiões de manchas solares. Mas ao mesmo tempo que nós temos uma mancha solar formando aqui, mais à frente, nós temos um outro par sendo formado junto. As labaredas formam pares de manchas, mostrando que existe ali um fenômeno em que ocorre aos pares. E essa descoberta de que ele acontece aos pares se veio da identidade desse fenômeno como sendo um fenômeno eletromagnético. Porque o magnetismo, ele possui uma bipolaridade. Essa bipolaridade chama-se polo norte e polo sul na estrutura magnética. E a formação das manchas solares aos pares indicavam que essas manchas tinham características magnéticas quando foram observadas pela primeira vez. E aí, posteriormente, nós descobrimos que é isso de fato que acontece. Tá? Esse é um fenômeno eletromagnético. Mas vocês terem uma pequena ideia do tamanho desse fenômeno, nessa primeira imagem nós temos a Terra aqui, ó, em escala aproximada de tamanho, para vocês terem uma noção meio dramática do tamanho dessa explosão, certo? Nessa pequena imagem da labareda aqui, caberiam várias terras ali dentro. Tá? Nossa sorte, o Sol está bem longe, né? Certo? E que essa explosão dificilmente é voltada para a Terra. Mas quando for voltado, quando ela acontece em direção à Terra, se isso de fato acontecer, a Terra tem uma proteção natural. Essa proteção natural é a presença de um campo magnético à sua volta. O campo magnético da Terra, porque a Terra se comporta como um gigantesco ímã, acaba nos protegendo contra esse fenômeno. Mais à frente a gente vai falar melhor sobre isso, tá? No momento, vamos falar primeiramente sobre o magnetismo, que nós não falamos muita coisa sobre isso, tá? No estudo do magnetismo, é inegável ter que falar sobre ímãs. É a evidência principal que a gente percebe no nosso cotidiano. Falar em magnetismo, então, é falar em ímãs. E o que são ímãs? Ímãs são materiais que têm a capacidade de atrair outros materiais, mas não é qualquer material. Essa outra classe de materiais são materiais chamados ferromagnéticos. Ferromagnético porque o principal dele, o mais conhecido, é claro, é o ferro. Mas além dele nós temos o cobalto, o níquel, algumas ligas metálicas como o aço, por exemplo, e também alguns óxidos salinos de ferro. Esses materiais todos compõem um conjunto de materiais que eu falei para vocês chamado ferromagnéticos. Isso significa que materiais que não são ferromagnéticos têm dificuldade de serem atraídos por ímãs. Por exemplo, deixa eu dizer alguns materiais para vocês.
O alumínio, por exemplo, é um material não ferromagnético. O cobre, o chumbo, tá? O ouro, são materiais que não ficam magnetizados com facilidade, como acontece, por exemplo, com esses metais que está citado aqui. Tá? Então, ímãs são materiais que têm a propriedade de atrair materiais ferromagnéticos. Alguns desses ímãs são naturais. Por exemplo, essa primeira foto aqui mostra um material natural que nós encontramos magnetizado. É uma rocha de um minério chamado magnetita. Tá? Você não encontra esse material aí com facilidade, inclusive até no cotidiano nosso. Você encontra, por exemplo, atrás desses pequenos adereços que nós colocamos na geladeira, né? Os ímãs de geladeira. Normalmente essa peça artesanal, ela tem atrás dela um ímã de magnetita, que é utilizado para fazer essa fixação desses adereços aqui. A rocha magnetita é muito comum em lugares de minério de ferro. O ferro é um material muito abundante no interior da Terra. E quando um vulcão explode e expele lava, uma enorme quantidade desse ferro é liberado. Esse ferro, junto com ele, sai a magnetita. Aliás, junto com ele, esse ferro acaba dando origem à magnetita. Porque a magnetita é uma rocha que se forma com o passar do tempo desse derramamento de lava. A magnetita, ela foi encontrada, digamos assim, com esse nome pela primeira vez, numa região da Península Grega chamada Magnésia. Portanto, aí o nome. Essa rocha magnetita tem esse nome porque ela foi encontrada pela primeira vez de maneira sistematicamente registrada numa região da Magnésia, na Península Grega, e que lá se observou o magnetismo pela primeira vez de maneira sistemática. E aí observou-se o quê? Que essa rocha tinha a propriedade de atrair esses materiais. Tá? A palavra imã, inclusive, é uma palavra de origem francesa, que significa amante. Tá? Amante, certo? Aquele que ama, aquele que atrai. E dessa forma, nós observamos o fenômeno da atração magnética nesses materiais. Nós temos algumas propriedades que os ímãs obedecem. Uma delas é que todo ímã possui dois polos. Um polo é chamado polo norte, representado aqui pela letra N, e o outro polo é o polo sul, representado pela letra S. Mas que a gente também pode utilizar uma cor para representar o polo norte, que em geral é a cor vermelha. Tá? Mas normalmente a gente cria um destaque para o polo norte, porque o outro, é claro, não precisa destacar, porque aí fica evidente ao polo sul. Né? Mas de onde vêm esses nomes? Esse nome polo norte e esse nome polo sul veio da primeira aplicação prática que a magnetita, que foi o ímã natural encontrado, na natureza. Primeira aplicação prática que nós inventamos dessa magnetita. E não foi feito pelos gregos. Os antigos chineses, há milhares de anos atrás, eles descobriram que a magnetita, apesar de não ter esse nome ainda na época, tinha uma propriedade de indicar para nós qual é a direção e o sentido do polo norte e do polo sul terrestre. Eles pegavam pedras de magnetita, deixavam elas penduradas ou de forma livre para poder se movimentar e girar para qualquer lado, e eles perceberam que aquela pedra sempre parava na mesma posição. E essa posição estava alinhada com a direção norte e sul da Terra. Então, eles passaram a utilizar esse instrumento, essa pedra de magnetita, para orientação cardial. Ou seja, saber qual a direção norte e sul da Terra. Os europeus, quando descobriram isso na Idade Média, deram o nome de bússola a esse instrumento. Aperfeiçoaram o aparelho e hoje nós encontramos essa bússola com a forma de uma agulha magnetizada e bem localizada, ou seja, um aparelhinho onde o norte e o sul ficam bem definidos ali, até porque nós temos uma graduação em escala de graus, indicando qual é a direção norte-sul dividida em graus. Mas esse nome norte-sul acaba dando origem ao nome norte-sul aqui dos ímãs. Então, quando você pega uma pedra dessa, ou uma barra dessa de ímã, e deixa ela livre para girar, o lado dela que fica voltado para o norte da Terra é chamado polo norte. O lado dela que fica voltado para o sul da Terra é chamado de polo sul. Ok? Bom, algum tempo depois da descoberta da bússola pelos europeus, e isso lá na Europa, algum tempo depois, um médico inglês chamado William Gilbert, ele fez um trabalho completo sobre magnetismo, sobre tudo que se sabia do magnetismo até então. Ele fez vários experimentos com ímãs e descobriu algumas coisas importantes. Por exemplo, os ímãs, além de possuir dois polos, eles também possuem uma propriedade de atração e de repulsão.
Como é que ele descobriu isso? Aproximando ímãs um do outro. E não só ímã de minério de ferro, por exemplo. Não ímã perto de pregos ou ferramentas de ferro apenas. Ele aproximou ímã de ímã. E o que ele percebeu fazendo essa experiência? Que se ele aproximasse dois ímãs através de polos iguais, tipo polo norte de um com polo norte do outro, ele percebeu que esses dois ímãs eles se repeliam. Quando ele aproximava o polo sul de um ímã com o polo sul de outro, polo sul de um com o polo sul do outro, eles também se repeliam. Porém, quando ele aproximou o polo norte de um ímã com o polo sul do outro, aqui ó, o polo norte de um com o polo sul do outro, o que aconteceu com eles? Eles se atraíram. Então Gilbert percebeu que a atração de polos magnéticos acontece quando os polos são opostos. E a repulsão de polos magnéticos acontece quando eles são polos iguais. Ao perceber isso, ele descobriu um problema na questão da bússola. Qual era o problema? Como era que era iluminado o norte da bússola e o sul da bússola? O norte da bússola é aquele que ficava voltado para onde? Para o norte da Terra. E o sul da bússola é aquele lado que ficava voltado para onde? Para o sul da Terra. Só que norte não atrai norte. Quem atrai norte? O sul. Isso foi um problema. Porque a bússola ela foi usada desde o final da Idade Média até a época de Gilbert. Gilbert viveu no século XVII. E a bússola foi descoberta no final da Idade Média ali na Europa. Então, se você considerar ali século XI até século XVII, são 6 séculos. Ou seja, 600 anos de uso da bússola de maneira errada. Ou seja, o norte não aponta para o norte, na verdade aponta para onde? Para o sul. E aí ele pensou, como resolver esse problema? Tem que trocar todos os mapas? Onde é o norte da Terra, não é norte, é o sul? Não, ele resolveu não gerar um problema tão grande assim, ter que mudar tudo. Simplesmente o que foi feito? O norte da bússola, que aponta para o norte da Terra, certo? Ele resolveu nominar aquele norte da Terra de norte geográfico. E o norte da bússola de norte magnético. Então a Terra passou a ter 2 polos. Um polo norte geográfico, que é aquele que está no mapa, e que ainda era utilizado para orientação cardial, e o norte e sul magnético, que na verdade não é igual ao norte e sul geográfico, é invertido. Então onde se encontra o norte geográfico, se encontra quem? O sul magnético. E onde se encontra o sul geográfico, se encontra o norte magnético. Então o norte da bússola, na verdade, aponta para o sul magnético, que é onde se encontra o norte geográfico. Então a Terra passou a ter 2 polos. O norte-sul geográfico, que é aquilo que estava no mapa e que todo mundo utilizava e continuou utilizando, e norte-sul magnético, que é invertido magneticamente para que a ciência funcione corretamente. Tá? Então, dessa forma, a Terra passou a ter 2 polos norte e 2 polos sul, e eles são invertidos. Na verdade, essa inversão não é perfeita. Não dá uma diferença de 180 graus. Essa diferença ela varia de lugar para lugar e de época para época, porque o sistema magnético da Terra é mais dinâmico do que a gente conhecia naquela época. Então, nós sabemos hoje que a direção norte-sul geográfica e norte-sul magnético tem uma pequena diferença angular que nós chamamos de declinação magnética. Então, declinação magnética é uma diferença angular que existe entre a direção norte-sul geográfica e norte-sul magnética. E com as descobertas da geologia mais recente, nós descobrimos que isso muda com o tempo. Então, ao longo das eras geológicas, a direção norte-sul magnética vai mudando com o passar do tempo. Isso significa que bússolas, se houvessem num passado remoto da história do planeta, não apontavam para onde elas apontam hoje. E que também no futuro não vão continuar apontando do mesmo jeito. Isso acontece porque o magnetismo terrestre muda com o passar do tempo. Tá? Uma das descobertas que Gilbert fez a respeito do magnetismo é que a Terra se comporta como um gigantesco ímã. Como a Terra seria um gigantesco ímã, por isso que ela orienta o funcionamento das bússolas. Então, se a Terra tem o norte e o sul magnético, então a Terra também é um gigantesco ímã, é um ímã. Só que um ímã grande. Por isso que orienta as bússolas ao seu redor. Mas não é um ímã estático. Essa é a descoberta da geologia mais recente. Não é uma coisa fixa, estática. A Terra é dinâmica. A estrutura da Terra ela é tão dinâmica que demoramos muito tempo a compreender como é que é esse geomagnetismo do planeta. Aliás, ainda não temos modelos matemáticos tão completos que nos dão previsibilidade de como as coisas se comportam no passado, no presente e no futuro, com uma boa previsibilidade, com um bom resultado, que a gente possa dizer satisfatoriamente. Mas o que nós sabemos é que ele muda, certo? E se ele muda,
e mudou ao longo das eras geológicas, sabemos que provavelmente também vai mudar daqui para frente. Tá? O comportamento e a previsibilidade disso ainda é uma ciência recente, que a geologia não conseguiu traduzir isso de maneira exata. Tá? Mas sabemos que vai mudar. E se o magnetismo terrestre pode mudar, consequências também podem ser geradas em cima disso. Isso não significa apenas navios se perderem, certo? Significa também rotas migratórias de animais que seguem o campo magnético da Terra também mudarem. E o resultado disso pode haver catástrofes ambientais no nível de migrações de animais. Se você considerar que animais fazem rotas migratórias de norte-sul ou de sul para norte, essas rotas podem ser afetadas por uma alteração do campo magnético terrestre. E aí, essa mudança nas rotas desses animais pode criar desequilíbrios ecológicos e esses desequilíbrios levar até espécies em extinção. Tá? Mas mais para frente a gente fala mais detalhes sobre isso. No momento, quero que vocês entendam que a atração e repulsão dos ímãs mostrou para Gilbert de que aquela ideia de que norte da bússola aponta para o norte da Terra estava errado no sentido magnético. Por isso que ele nominou aquele norte da Terra de norte geográfico, que é mais ou menos onde se encontra o polo sul magnético. Tá?